Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa aula 3, terça-feira, dia 6 de abril, 6/4. No livro nós temos uma tarefa de matemática, que é continuando aquela tarefa que a gente estava fazendo, e depois temos uma aulinha de ciências, tá? Pois é, no livro de matemática, nós vamos ver essa página aí, que é a página 11. Lembra que a gente fez a última página foi a 10, né? E essa é a continuação. Nós paramos lá no exercício 3, agora esse aí é o exercício 4. Então, isso aí é bem simplesinho, isso aí. Como nós estamos falando de sistema de numeração, né? Como é que o número é formado, contar em unidade, dezena, centena, milhar. Então, nós vamos fazer o quê? Formar esses números aí através dos algarismos, né? O que são os algarismos? Ou seja, o número que representa esses que estão escritos. Por exemplo, está escrito por extenso aí, 345. Como é que eu faço isso em forma numérica? Com algarismos, certo? Usando os números, né? Então, vamos supor que tivesse aí, não vou dar resposta desse, fazer outro. Vamos supor que estava escrito aí 132. Então, como é que eu faço isso em forma numérica? 132. Isso é só um exemplo, certo? Então, eu estou colocando em forma de algarismo, correto? Então, é isso que você vai fazer aí. Em cada um desses aqui, você vai colocar a forma em algarismo, a forma numérica deles. Aqui embaixo, você tem um probleminha que começa aí com essa explicação e vai aqui para baixo. Uma fábrica de carrinhos, leia comigo junto, tá? Acompanha aí. Uma fábrica de carrinhos, de brinquedo, aceita encomendas de vários tipos, né, de caixas. Com grupos de 1.000 unidades, com grupos de 1.000 unidades. Aceita também encomendas com grupo de 100 unidades. Aceita também com grupos de 10 unidades e aceita também unidades soltas, unidades avulsas. O que é unidades avulsas? Unidades soltas, ou seja, um carrinho sozinho, sem ser em grupo. Correto? Então, beleza. Já que essa empresa aceita encomendas dessa forma, vamos ver os problemas. Paula encomendou 4 caixas de 100 unidades, 3 caixas com 10 unidades, 2 caixas com 1.000 unidades e 9 unidades avulsas, soltas. Então, ela encomendou tantos carrinhos. Aqui, no caso, você vai me colocar que número que forma, né, a quantidade que ela encomendou. Então, você tem que pensar assim, ó. 4 caixas de 100 unidades. Então, 4 caixas. Vamos estando aqui. Então, vão ser 4 caixas dessa daqui, ó. Então, eu vou estar aqui 100, 100, 100 e 100. Ou seja, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. 4 caixas de 100. Quanto isso forma? Pensa aí. Aqui, no caso, 3 caixas de 10. Então, quer dizer o quê? Que ela vai pegar 3 caixas de 10. Uma com 10, outra com 10 e outra com 10 também. Que quantidade isso forma? Aqui, no caso, ela pegou 2 caixas com 1.000, aquela grandona, né? Então, ela pegou uma caixa com 1.000, outra caixa com 1.000. Quanto é que isso forma junto, né? Quanto é que isso forma junto? E ela pegou 9 avulsas, ou seja, soltas assim, um por um, né? 9 unidades mesmo, simplesinho. Juntando tudo isso aí, qual a quantidade que forma? Eu pegaria e olharia sempre do maior até chegar nesse menor aqui, porque aí você vai formar um número certinho. A mesma coisa você vai fazer nas outras questões, tá? Você vai pensar do jeito que eu fiz aqui. Aqui mudou só o personagem. Túlio encomendou 8 unidades avulsas, soltas, né, uma por uma, 5 caixas de 100, 100, 100, 100, 100, 100. Uma caixa de 10, apenas 10, e 6 caixas de 1.000. Aí eu vou ter que 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Você viu? Ou seja, são 6 vezes esse 1.000. Então, juntando essas quantidades, organizando elas em forma numérica, né? Que resposta eu vou ter aqui? Que número, né, de carrinhos ela encomendou? A mesma coisa você vai fazer na letra C, na letra D e na letra E. Vai ler com calma, pensar, observar, pode desenhar para te ajudar, igual eu fui fazendo aí, e aí você vai encontrar a resposta, tá?
E na tarefa da apostila, né, na apostila impressa, nós temos aqui a nossa aula 3, com ciências, certo? Não esqueçam de colocar a data, tem gente me mandando atividade sem a data, é importante você manter essa rotina de colocar. E também de pintar lá no calendário que eu pedi para vocês, a cada dia que faz a tarefa, tá? Então, hoje são 6 de abril, 6/4. Aqui nós temos uma atividade, continuando o tema da Páscoa, né? Que nós estamos no mês da Páscoa. Então, nós falamos na outra aula sobre a questão do coelho, né? Que ele é um dos símbolos de vida, já que a Páscoa fala sobre isso. E aproveitando isso, vamos ver em ciências, de forma, né, científica agora, e não de forma de comemoração, nós vamos ver o quê? As características de um coelho. Então, eu trouxe para você aqui um texto, tá vendo aí? Ó, que nós temos, ele foi retirado, vou até aumentar para você ver aqui, ó. Ele foi retirado do site InfoEscola. Quando você vê isso aqui, fonte, significa que eu retirei informações de lá para trazer para vocês. É sempre bom colocar. Então, nesse site eu encontrei informações bem interessantes sobre o coelho, de forma científica. O que quer dizer de forma científica? Que a gente olha as características desse animal na natureza, tá? Então, ali fala sobre o coelho, quais são as características dele, quanto ele chega a medir de tamanho, de comprimento, da sua cauda, de orelha, quanto ele chega a pesar, né? Quantos filhotes ele chega a ter por ano, ou por gestação, aliás, e quanto tempo de gestação ele fica. Você sabe o que é gestação? Gestação é quando o animalzinho, né, ele vai ter bebê. Então, qual é o tempo que ele fica ali para ter bebê, a gravidez, no caso dele, é a gestação. Então, quanto tempo um coelho fica de gestação? Ali no texto tá. Eu não vou ler porque eu quero que você leia e retire essas informações depois ali embaixo para fazer atividade. Isso é importante. Então, eu quero que você leia com atenção, observe todas as características desse animal que é o coelho, certo? E depois use essas informações aqui embaixo. Aqui na primeira pergunta, né, no primeiro exercício, você viu que é um texto científico, então vai ter algumas palavrinhas, né? Algumas palavrinhas que não são muito comuns. Por exemplo, lá no começo já começa assim, ó, o coelho é um mamífero quadrúpede, certo? Mamífero dá pra gente perceber, né? Que é um animal que quando nasce vai ter que mamar para sobreviver. Mas quadrúpede é uma palavra diferente. Se eu não sei o que é, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ver as palavras que você percebeu que você não sabe o que é, que você não conhece o significado, e você vai pintar essas palavras lá no texto. Vamos supor que, olha o exemplo, eu não sei o que é mamífero. Achei interessante a palavra e não sei o que é. Aí eu vou pegar meu lápis de cor bem fraquinho, né, e vou pintar, ou sublinhar assim bem colorido, tá? Para destacar, para chamar atenção. Ok? Depois, mas não é só isso. Depois que você foi lá no texto e pintou as palavras, você vai procurar pesquisar o significado dessas palavras que você não conhece. E vai escrever aqui embaixo o que foi que você descobriu, tá? No número 2, depois que você leu as informações do texto sobre o coelho, você vai me trazer algumas características que está lá no texto do coelho, tá? Então, o coelho e suas características. Você vai colocar aqui para mim, por exemplo, comprimento que ele pode alcançar, lá no texto está falando. Quanto geralmente eles pesam? O tempo de gestação deles dura até quanto tempo? Né? São meses? São dias? Quanto tempo dura a gestação deles? O tempo que eles ficam esperando o bebezinho. Normalmente, quantos filhotes eles conseguem ter durante a cada gestação, né? E a média de vida? Quando fala média de vida, né? Quando fala média de vida, que você vai colocar aqui, é o tempo de vida que a maioria deles pode chegar, pode viver de forma geral. O tipo de alimentação, lembra que a gente estava comentando? Tipo de alimentação carnívoro, herbívoro, onívoro. Lá no texto fala qual é o tipo de alimentação dele, você vai escrever aqui, ok? E para finalizar, né, esse tema de coelho aí que a gente está falando em ciências, já que você conheceu um pouco mais sobre informações sobre ele, então eu
trouxe essa atividade aí que é mais para você se divertir, né? Então, fazer um pouco de arte. Você vai pintar esse coelho, né? Vai recortar em volta dele, né? Recortar em volta, recortar a parte onde vai ficar os olhos, certo? E aí, depois é só amarrar nessa parte aqui alguma coisa, um elástico, um barbante e brincar, né? Se divertir. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!